Antes de mais nada, é muito feliz ver essa casa cheia, né? Né, Getúlio? A casa repleta, a gente fica muito feliz de saber que num calor desse, numa noite dessa, depois de um dia cheio, que todo mundo tem suas atividades, né? A gente tem coragem, tem vontade, tem bom ânimo para vir até aqui, né? Ouvir alguma coisa diferente, ouvir uma palavra nova. Às vezes, a gente não ouve nenhuma grande novidade, mas é alguma daquelas mensagens que a gente precisa ouvir, que nem a gota d'água batendo na pedra, a gente precisa ouvir, até que a gente consiga assimilar esse tipo de pensamento na nossa vida. Alguém está vindo aqui hoje pela primeira vez? Seja bem-vinda. Sempre que é a primeira vez. Aliás, eu errei a frase. Sempre que eu venho, né, expor algum pensamento, vem alguém que está vindo a primeira vez. Hoje foi você. Seja bem-vinda. E eu preciso te pedir, volte semana que vem. Todo mundo já sabe que os palestrantes daqui são muito bons. E a casa trabalha com caridade. Então, de vez em quando, exerce a caridade, deixando que eu venha aqui. Então, não desista, tá bom? Mas, enfim, falando sério, né, que Jesus nos abençoe nesse momento, para que a gente consiga assimilar o pensamento que a gente vai dividir, que a gente consiga levar isso para as nossas vidas. Certa vez, o próprio Jesus, ele estava reunido com um círculo de pessoas, não só os apóstolos mais chegados, mas tinha mais pessoas juntas. E entre essas pessoas, uma mulher que se chamava Dalila. Não é a Dalila do Sansão, é outra. Era o mesmo nome. E a Dalila, você vai ver que eu colo muito, é assim mesmo. E a Dalila, ela reclamou, né? Eles estavam conversando sobre o Evangelho, Jesus passando os ensinamentos e tal. E a Dalila reclamou que ela tinha sido hostilizada em praça pública quando ela procurava fazer o bem. A gente não sabe exatamente o que ela queria fazer, qual era essa atitude de bem que ela queria fazer, nem qual tipo de hostilidade ela sofreu. Mas, enfim, ela reclamou ali para Jesus. Como é que Jesus respondeu? Com uma parábola. Ele sempre usava as parábolas. Essa parábola especificamente não está na Bíblia. E como é que a gente sabe que ela existe? Através de um livrinho chamado Jesus no Lar. Um livrinho Jesus no Lar que tem historinhas curtas, simples, fáceis de entender, e que no próprio prefácio explica que são historinhas que realmente aconteceram lá no meio em que Jesus estava e que, enfim, são parábolas, são ensinamentos que não entraram na Bíblia, não fazem parte da Bíblia. Nós, como espíritas, acreditamos que isso é perfeitamente possível, porque enquanto Jesus estava ali reunido com os seus seguidores encarnados, logicamente, existia um círculo de desencarnados muito grande. Então, é assim que eu acredito muito nisso, que essas historinhas chegaram nesse livro chamado Jesus no Lar. A parábola começa assim. Uma piedosa mulher, uma mulher muito piedosa, bateu na porta do céu pedindo trabalho. E ela foi atendida por um anjo. Um espírito de luz, enfim. Quando ela bateu na porta do céu, ela queria trabalho porque ela queria evoluir, ela queria ascender, ela queria, enfim, chegar no nível daquele anjo que era o porteiro do céu e tal. E o anjo então falou, ótimo, estamos precisando de bons trabalhadores, que bom que você veio e se apresentou. Inclusive, estou com um chamado aberto aqui para atender 2 homens bons, são 2 homens bons, trabalhadores, mas que estão num bar, se embriagando, estão bebendo. E isso está abrindo portas para a influência de espíritos mais infelizes, mais atrasados. Então eu estou precisando de alguém para ir lá e socorrer esses 2, né? Mudar o pensamento deles, dar uma boa influência. Ela foi. Ela falou, ótimo, na minha primeira pedida já recebi uma missão. E foi toda feliz. No dia seguinte, retorna ela para o anjo, falando, olha, não deu, não consegui. Por quê?
Você sabe que era um bar. Era um lugar de jogadores. As pessoas estavam jogando, falando palavras obscenas. Eu não consegui ficar naquele ambiente. O anjo estranhou, porque afinal era para aquilo que ela tinha ido para lá, né? Mas enfim, o anjo estranhou e falou, não, tudo bem, acho que eu peguei pesado na primeira missão dela. Faz o seguinte, a gente tem uma criança que está desamparada em uma comunidade afastada, isolada, e essa criança está desamparada necessitando de auxílio. Vá lá e ajude essa criança. Ela falou, ufa, né? Conseguiu uma segunda chance. A mulher piedosa foi até lá e voltou no dia seguinte. Falou para o anjo. O anjo já estava, né, esperando, né, o que ela iria dizer. E ela falou para o anjo, olha, realmente é uma comunidade atrasada. Eles são indígenas, eles vivem nus. Os homens nus, as mulheres nuas. Eu não consegui ficar lá, porque ofendeu a minha moral. Então eu não consegui ajudar a criança. Tudo bem, né? O anjo, ele era tão evoluído, como é que ele ia julgar a pessoa que estava ali? Ele falou, tudo bem, não passa. Eu vou arrumar alguém para socorrer essa criança. Faz o seguinte, então. Tem uma senhorinha, uma pessoa que está doente, que está passando muito mal, está internada no hospital, precisando de socorro, precisando de um anjo bom, de um espírito amigo. Vá lá e fique com essa senhora. Ela foi. Voltou no dia seguinte, o que aconteceu? Ela disse, oi, seu anjo. Oi, seu anjo. Não deu. Não deu, porque a hora que eu cheguei no hospital, o marido da senhora estava lá. E eu percebi que a amante dele estava junto. E eles estavam tramando um assassinato, provavelmente da própria senhora. E aquilo foi tão pesado para mim, o clima, aquele pensamento deles foi tão pesado para mim que eu não consegui ficar lá. Então eu não consegui ajudar a senhora. Inclusive ela deve estar chegando aí, porque acho que já desencarnou. Já dizem, uma hora dessa já desencarnou. Então eu não consegui ficar lá. Aí o anjo falou, vai dar trabalho. O anjo quase que desanimou. Já ficou com o pé atrás. Aí ele falou, tudo bem. Olha o tamanho dessa lista aqui, ó. O que mais nós temos é serviço para fazer. Volte lá e auxilie 2 loucos, 2 lunares, 2 pessoas desajustadas que estão fora de si, estão vivendo num lugar insalubre, eles não têm o pensamento organizado, enfim. São 2 pessoas com defasagem mental que precisam de um espírito bom, de um auxílio, de um encaminhamento. Ela foi. Ela persistiu também, a gente tem que dar um crédito para ela. Ela foi. Voltou no dia seguinte, o que aconteceu? Ela falou, não deu, você me mandou para cuidar do louco. Não tinha jeito, você tinha que ver o que o louco pensava e tal e tal. Ela falou que cada vez que eu me aproximava, eles pensavam uma coisa pior e aquilo eu não aguentei, eu tive que vir embora. Aí o anjo falou, bom, eu preciso que essa mulher trabalhe. E eu tenho trabalho para dar. Vou dar mais uma chance. Não sei se vocês estão contando, mas é a 5ª chance. É a 5ª chance. Estava contando? Aí sim. Eu tinha desistido da 3ª. Se você fosse o anjo, acho que não chegava na 5ª, chegava? Então. Dava vassoura no inferno. Dava vassoura. É uma boa, talvez, né? Enfim, aí na 5ª oportunidade, o anjo pediu para ela. E tem uma jovem, uma garota, uma adolescente, que está aqui, ó, piscando aqui, que é um chamado urgente. Ela está precisando muito de ajuda. Corra. A mulher foi, falou, agora eu se consagro. A mulher foi. Determinada. Chegou no dia seguinte, o que aconteceu? Ela falou, gente do céu, que festa era aquela? Que festa era aquela? E droga, e não sei o quê, e bagunçaiada. Não teve jeito. Como é que eu ia conseguir ficar naquele ambiente? Como é que eu ia conseguir ajudar? E assim ela passou a semana, 5 oportunidades, né? Chegou o fim de semana. Os anjos não trabalham de fim de semana. Não, brincadeira, claro. Nem ela. Né? Enfim, quando ela pediu uma nova oportunidade, o anjo falou,
Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Eu pensei bastante nessa frase e eu entendi que ele falou para ela, olha, você precisa reencarnar. Você ainda não está pronta para trabalhar aqui com a gente, você precisa reencarnar. Ela ficou chateada, ficou perplexa, falou, um anjo não está me dando oportunidade? Porra, deu 5 oportunidades, como assim, né? Ela falou, eu não mereço então me abeirar, me aproximar da vida mais alta? O anjo falou assim, os seus olhos estão cheios de malícia, e para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Tem que pensar bastante para digerir isso, né? Porque ele falou bonito, mas ele deu um tapa. O que essa parábola quer dizer para a gente? Que a gente tem o poder de nos aperfeiçoar. Cada um de nós tem, além da obrigação, mas o poder mesmo de aperfeiçoar as nossas atitudes, de corrigir os nossos pensamentos, as nossas ações, não a dos outros. Isso é uma consequência daquela frase, daquele pensamento que diz que o progresso é coletivo, mas o esforço é individual, tem que ser individual. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Nenhum de nós aqui, encarnados nesse planeta, nenhum de nós já dominou a arte de se conhecer, de conhecer a si mesmo. Nenhum de nós conhece como vai reagir diante de uma ação, de uma provocação. A gente ainda está estudando essa arte. Alguns estão mais adiantados, outros bem mais atrasados. Mas isso é uma característica nossa, todo mundo sabe que a gente tem a dualidade entre a animalidade e a angelitude. A angelitude ainda para ser bem generoso com a gente, né? A gente está entre o animal e o anjo, mas se nós estamos mais para lá ou mais para cá, não sei. Por exemplo, os nossos pensamentos nem sempre são irrepreensíveis. Às vezes dá vergonha do que você pensou. As nossas palavras nem sempre são de entendimento. Às vezes a gente gosta de dar uma cutucadinha, gosta de dar uma bronca, gosta de ver o circo pegar fogo. Não era isso que eu ia falar. O cisco no olho do vizinho sem ver a trave no nosso olho. Isso a gente gosta de ver. As atitudes nem sempre são elevadas às nossas. Os nossos julgamentos nem sempre pensam no bem comum, no bem da coletividade. É muito mais comum a gente puxar a brasa para a nossa sardinha. É ou não é? A gente agir com o nosso ego. E está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque a gente é assim. A gente não pode oferecer mais do que a gente tem. A gente está em construção. Então, se está tudo bem, quer dizer que a gente pode tranquilizar? A gente pode relaxar? A gente pode tirar o pé do acelerador? Por um lado, sim, a gente pode relaxar. Por quê? Porque a lei do progresso é imutável. Não depende da nossa atitude, da nossa vontade. Não depende da nossa vontade. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente tem os dois caminhos, ou pela dor ou pelo amor. É ou não é? Então, se a gente desleixar nos nossos hábitos, se a gente relaxar nos nossos hábitos, o que vem? Vem a doença para chamar a gente de volta para o caminho. Se a gente abusar da preguiça, o que vem? A necessidade bate na nossa porta. É aquela história, quando a água bate na cintura, tem que nadar. É ou não é? Então, é um pensamento inteligente a gente não se esforçar para evoluir? É um pensamento inteligente a gente deixar que as leis naturais cuidem da nossa evolução? Não é, né? A gente já está num estágio que a gente já entendeu que não dá para ficar vendo coisas erradas e apoiando ou ir fazendo igual. A gente já não está mais nessa etapa. A gente já perdeu muito tempo nela, inclusive. Como sempre, a semeadura é livre e a colheita obrigatória. Temos o direito de fazer o que quisermos, claro. A gente vai ter que colher os frutos disso, óbvio.
Então, nem sempre a mão que guia a nossa evolução, ela é carinhosa, ela é compassiva. Não, às vezes ela é firme, às vezes ela é rígida, mas nunca é injusta. Nunca. Sempre de acordo com as nossas obras. A proposta, então, dessa noite, dessa conversa, dessa parábola, é que a gente se aproxime mais dos tais bons espíritas. Todo mundo já deve ter ouvido como é que se reconhece um bom espírita. Já ouviu essa? Como se reconhece um bom espírita? Esse aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. Não a do seu vizinho, não a do outro. Essa é a proposta de hoje. Oportunidades para isso a gente tem a todo momento. Oportunidade de nos melhorar, de nos aperfeiçoar. A todo momento. Seja na família, seja no trabalho, seja no centro espírita, seja cortando cebola para fazer marmita, seja comprando a marmita para ajudar a nossa construção. Oportunidades a gente sempre tem. E do mesmo jeito que a gente tem oportunidades, a gente tem desculpas. Tem desculpas. Por exemplo, foi ele quem começou, por isso que nós brigamos. Foi ela que me ofendeu primeiro, e eu só me defendi. Ele me trapaceou, agora que aguente. São desculpas, gente, são desculpas, não dá para negar. Não dá para negar. A gente sempre vai ter uma desculpa na atitude do outro. Mas não importa a atitude do outro. É a nossa que a gente tem que prestar atenção. Voltando lá para o exemplo, então, a da Dalila. A Dalila não é a da parábola. A Dalila é aquela que reclamou com Jesus. Falou, olha, eu fui fazer o bem e me hostilizaram lá em praça pública e acabaram comigo. Eu só queria ajudar o mendigo e me ofenderam, me xingaram, me apedrejaram, né? Porque era moda na época apedrejar. O que aconteceu? O mesmo que aconteceu com a mulher da parábola. Ao invés dela se concentrar na ação que ela estava fazendo, de ajudar o próximo, ela se concentrou nas ofensas, ela se concentrou no que os outros estavam falando, ela se concentrou na atitude dos outros e se encheu de rancor, com certeza abandonou quem ela estava ajudando e foi embora. Do mesmo jeito que a mulher piedosa que a gente ouviu na parábola. Então, gente, as nossas missões, as nossas condições aparecem a todo momento. A gente precisa estar atento para esses momentos, para evitar as desculpas que a gente consegue achar nas atitudes dos outros e se concentrar nas nossas atitudes. Para a gente reparar menos no ambiente que a gente está, que o ambiente que a gente está é extremamente tóxico. Você abre o seu Instagram, é bobagem, é crime, é não sei o quê. O ambiente que a gente está é extremamente tóxico. São atitudes e pensamentos das outras pessoas que a gente tem que lutar para não se contaminar. A gente tem que lutar para não achar que está tudo perdido. Fazer a nossa parte. Essa é a proposta. Para encerrar, essa parábolazinha que eu comentei é o capítulo 34 do livro Jesus no Lar. A última frase dessa parábolazinha é a seguinte, e eu vou ler 2 vezes para que a gente recorde e leve ela para a nossa casa, para o nosso pensamento. É assim: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Não é? Aplica isso na parábolazinha que a gente ouviu. Quantas oportunidades aquela mulher teve de fazer o bem? E quantas oportunidades nós não temos? Ou de fazer o bem ou de deixar de fazer o mal, porque a gente faz o mal também. A gente tem. Então, de novo, a frasezinha só para encerrar. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Pois bem, obrigado.